Quanto tempo uma empresa precisa guardar dados pessoais ou armazenar dados pessoais de currículos? Nós já sabemos que as empresas são muito apegadas aos dados pessoais. Você acredita que eu fui fazer adequação em uma empresa que eles guardaram currículos por mais de 5 anos? E aí eu fiz uma pergunta para a moça do RH. Eu fiz assim para ela: Renata, me responde de todo o seu coração. Quando você vai abrir uma vaga nova, você vai nesse arquivo de currículos de 5 anos atrás? Ela falou: não, Silvia, a gente busca novos profissionais. Mesmo que eles sejam os mesmos que estão guardados lá, a gente não faz esse controle. Eu falei: nossa, que legal a sua pergunta. Então eu vou te fazer outra pergunta. Se você não usa currículos de 5 anos atrás, por que eles estão ali guardados? E naquele momento, ela fez uma cara de espanto. Eu não sei. Então, você está guardando dados pessoais, armazenando dados pessoais, e eu não sei se você sabe, mas armazenamento de dados pessoais é uma forma de tratamento, de acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Lei Geral de Proteção de Dados, e você é obrigado a manter a segurança desses dados. Eu não sei se você sabe, mas manter a segurança de dados, seja em papéis ou nos sistemas, custa muito caro. Então, ela tem um monte de dados pessoais armazenados de 5 anos até 5 anos para trás, de pessoas que de alguma forma estiveram interessadas em trabalhar naquela empresa ou participaram de algum processo seletivo, mas aqueles dados nunca mais vão ser realmente utilizados. Eles estão apenas armazenados, sem nenhum tipo de finalidade, sem nenhum motivo de necessidade, ou seja, está descumprindo o princípio da necessidade, está descumprindo todo o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque sequer eles estavam protegendo ou lembrando da existência desses dados. E aí você pode me perguntar: Silvia, como você descobriu isso? Quando a gente faz o mapeamento de processos. Não basta fazer o mapeamento dos dados, você tem que fazer o mapeamento dos processos para entender a vida útil dos dados em cada um dos departamentos daquela empresa. E nesse momento eu deixei a Renata sem palavras. Ela disse realmente: e como se faz o descarte? E aí nós temos um problema, porque naquela empresa específica, muita coisa estava em papel. Hoje nós temos uma empresa apenas que faz a certificação do descarte desses papéis de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E você pode enxergar isso como um problema ou como uma solução. Por que você não cria uma empresa para dar essa certificação, esse selo de que a empresa realmente descartou aqueles dados pessoais de forma correta? No caso da empresa que eu estou falando, que eu não vou falar o nome aqui, já falei demais dizendo o nome da Renata, eu optei por comprem um desfragmentador. Nossa, Silvia, o que é um desfragmentador? É uma máquina onde você coloca o papel e ela sai fragmentada, ou seja, picada do outro lado. Existem 2 tipos de desfragmentadoras. A desfragmentadora que sai em tirinhas finas e outro que sai em bolinhas menores ainda, e eu prefiro esse segundo tipo. Ele é mais caro, mas ele é mais eficiente. Porque se eu pego esses papéis que foram cortados em tiras, jogar no lixo comum para o lixeiro pegar, e alguém fizer uma engenharia reversa para pegar aqueles papéis, é muito fácil de montar esses documentos. Quando ele é fragmentado em pedacinhos, em bolinhas, é muito mais difícil de você tentar montar. Outra dica: não jogue todo o resto daquela fragmentadora em um mesmo saco de lixo. Distribua em diversos sacos diferentes. E faça a filmagem quando você estiver desfragmentando para comprovar como é feito o descarte, caso a autoridade nacional te faça um processo de fiscalização e você tem que provar como é feito o descarte. Mas antes de eu continuar falando sobre os descartes de currículo, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa,
de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, se tornando consultores de LGPD e podendo aumentar a renda da sua consultoria em até R$18 mil mensais. Interessa isso para você? Então me segue aqui no canal e também, se está fazendo sentido para você esse conteúdo, aperta o like. Olha só, Silvia, qual é o conselho então para essas empresas que têm esses currículos? Talvez não de 5 anos, mas de menos tempo. Bom, vamos analisar a função do currículo. O currículo, ele é coletado, cheio de dados pessoais para uma finalidade específica. Contratação daquela pessoa para uma vaga que já existe ou para uma futura vaga que será criada. Então, nós temos muitas empresas que têm bancos de currículo ou bancos de talentos para quando aparecer uma vaga, eles vão até lá e coletam essas informações. Só que as empresas não têm esse costume. Eles não usam aquela base de dados que já está lá e aquilo, na verdade, não serve para nada. Quando aparece uma vaga, a primeira coisa que eles fazem é buscar novos profissionais no mercado. Por quê? Um currículo com mais de 6 meses, ele já está desatualizado. Se eu vou contratar um novo talento para trabalhar na minha empresa e esse talento não fez nada nos últimos 6 meses, não fez nenhum curso, não participou de nenhuma palestra, não tem nenhum certificado novo, desculpa, essa pessoa está desatualizada. Ela não serve para trabalhar comigo. Eu quero profissionais que busquem aumento constante de conhecimento. Eu quero profissionais que busquem o tempo todo estar se atualizando no mercado. Principalmente no mundo atual, que nós temos aí as inteligências artificiais trazendo novidades o tempo todo. Eu vou querer um profissional que, entre aspas, faz conta no papel de pão ou que sabe usar as últimas tecnologias para melhorar ainda mais os processos da minha empresa. Então, isso é um bom ponto de análise. Vale a pena você guardar um currículo com mais de 6 meses? Eu acho que não. Agora, temos uma outra pergunta para você tomar essa decisão. Se você não consulta o banco de dados de currículo a cada nova vaga que aparece, para que você vai guardar os currículos que ficaram e não foram selecionados para os cargos? Faz sentido para você manter se você não vai usar esse documento? Cada currículo contém uma quantidade imensa de dados pessoais. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, você vai precisar encontrar finalidade para esse armazenamento, hipótese de tratamento e também vai ter que manter a segurança física ou lógica, aumentando o risco da empresa e o custo de manutenção desse dado pessoal. Vale a pena? Eu, se fosse você, e não usasse os currículos armazenados, terminou o processo seletivo, descarta tudo. Não, Silvia, nós buscamos sim os currículos que ficaram, então mantenha por no máximo 6 meses. Como eu falei, se em 6 meses essa pessoa não se atualizou, ela não serve para trabalhar na tua empresa. Fez sentido isso que eu falei para você? Então compartilha com alguém que trabalha no RH e precisa dessa informação, ou com os gestores da tua empresa. E se fez sentido mesmo, deixa o like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.